Muito bem, bem-vindos de volta aqui ao curso técnico de Eletrotécnica, curso mais legal aqui do IF, campus Natal Central, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Essa aqui é a disciplina de Segurança do Trabalho, né, para o técnico de Eletrotécnica. Hoje é dia 7 de março de 2022, esse é o nosso segundo momento, né, gente? A gente viu a primeira parte hoje aqui sobre ruído, né? Vamos ver agora o risco biológico, tá? E semana que vem, não percam, vamos começar com a segurança mesmo em sistemas elétricos, tá? NR10, a norma regulamentadora de segurança em eletricidade. Tá? A gente está aqui na semana 7, né? E vamos até a semana 10 aí para encerrar o nosso conteúdo, né? Então, deixa eu abrir aqui o slide sobre o risco biológico. Aliás, por conta do risco biológico, a gente está aqui no ensino remoto emergencial, né? Por conta da pandemia coronavírus, coronavírus. Deixa eu dar o zoom aqui. Estão vendo aí o slide, risco biológico? Diga aí, alguém está conseguindo ver? Abriu aí o slide, gente? Sim, professor. Aí, beleza. Sim, professor. Então, olha só, gente, já expliquei, né, por que é importante aqui. Na verdade, a gente não pode ver só segurança em eletricidade, a gente tem que ver a segurança do técnico de eletrotécnica, né? E vocês podem trabalhar em ambientes com risco biológico. Aliás, mesmo sem trabalhar, vocês podem se deslocar por ambientes onde o deslocamento por trabalho, por exemplo, me obriga a estar exposto a algum risco biológico, e o caso clássico é esses 2 anos aí de pandemia que a gente está vivendo do coronavírus, né? Então, vamos iniciar aqui com alguns conceitos e aprender a nos proteger, não só do coronavírus, mas de outros agentes biológicos, né? Então, aqui no Brasil, gente, a gente tem leis que tratam do risco biológico, tá? A primeira, NR1, né, norma regulamentadora 1 aí do Ministério do Trabalho, que ela fala que o empregador, lá nas obrigações do empregador, diz que o empregador tem que suprir condições de controle de risco físico, químico e biológico nos ambientes de trabalho, né? E também cabe ao empregado usar os meios de prevenção para não adoecer aí no trabalho. Então, a NR1 já fala de risco biológico. A norma número 9 fala também que as empresas têm que ter um programa de prevenção de riscos que contemple risco físico, químico e também o biológico, tá? Que é possível no ambiente de trabalho, além da gente ter essa questão endêmica e pandêmica, da questão social da propagação de um agente biológico aí, eu também posso ter um ambiente onde seja mais fácil eu me contaminar com determinados agentes. Imagina, você vai fazer uma manutenção num painel de motobombas numa estação de tratamento de esgoto. Então, talvez essa casa de bombas aí esteja num ambiente contaminado com material biológico, né? Então, a empresa tem que ter um programa de prevenção desses riscos e os funcionários serem equipados e treinados, né, para usar. Não adianta só ter o equipamento se eu não tenho treinamento. É o caso que a gente está vendo aí na guerra da Ucrânia, lá, você vai dar uma arma para um civil, ele não treinou para usar aquilo, então não vai saber usar, né? Então, além de ter o equipamento, eu saber utilizar, né? Claro, no nosso caso aqui não é arma, né? Nosso caso aqui são os materiais de prevenção de acidentes e doenças, né? Também existe lá na norma 15 um anexo sobre o risco biológico, a norma da insalubridade, lá, o anexo 14. O anexo número 1 é o do ruído, que a gente estudou agora na outra aula. E são 14 anexos. No último anexo, que é o 14, trata dos riscos biológicos para o pagamento do adicional, né, de insalubridade. Tá? Então, talvez você aí, como técnico de eletrotécnica, tenha que ganhar um adicional de insalubridade por estar num ambiente, trabalhando como técnico de eletrotécnica, mas está num ambiente que tem um agente biológico, né? E aí talvez você ganhe esse adicional, né? Mas já vou dizer para vocês que esse adicional não compra a sua saúde. Além desse adicional, você tem que também ganhar treinamento e equipamento, né, para estar se protegendo. Tá? E existe uma norma específica para os ambientes de saúde, os hospitais, as clínicas, tá? Que é a NOR 32.
né? Se lembra lá que a gente comentou já que são 37 normas, né, das NRs aí, norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Então, a 32 é para os ambientes de saúde. E eu tenho também resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que está muito famosa agora por conta da aprovação das vacinas, da aprovação de medicamentos, né? A Anvisa também faz normas de segurança para ambientes, tá? Essa RDC 306 aí, ela trata dos resíduos de saúde, do lixo hospitalar. E a gente tem também uma outra norma da RDC, que é a RDC 50, que trata das edificações hospitalares. Por exemplo, se eu quero montar uma clínica, quero montar um hospital de campanha, quero transformar um hotel num hospital, por exemplo, aí que aconteceu agora na pandemia, né, aqui em Natal. Então tem que seguir essa RDC 50. RDC significa Resolução da Diretoria Colegiada. Tá? O colegiado da Anvisa lá aprecia, né, uma norma, elabora as normas e aprova essa norma através de uma resolução. E a gente tem também normas para a segurança do cliente, por exemplo, para restaurantes, né? Como fazer um restaurante que não vai contaminar a comida por conta da saúde pública das pessoas que almoçam lá, por exemplo. Imagina aí uma lanchonete, né? E o controle que eu tenho que ter ali de contaminação de bactérias, de vetores ali, barata, rato e tal. Então tem essa norma RDC 206, que foi publicada no ano de 2004. 2016, que foi publicado no ano de 2004. Temos também essa outra RDC 18 para as pessoas que manipulam alimentos aí nos restaurantes. Então, além do tipo de construção do restaurante, eu ter também as pessoas que manipulam o alimento têm que ter um certo critério, tem que fazer determinados exames médicos. Tá? E, por fim, existe a lei da biossegurança, né, aqui no Brasil, e a biossegurança, essa lei aí, 11.105, ela não trata de segurança ocupacional, tá? De biossegurança ocupacional. Essa daí a gente trata lá na NR 32, lá, né? Na construção dos hospitais, como é que são os serviços de saúde e tal. Essa lei aí foi feita para alguns pontos aí, por exemplo, ela proíbe a clonagem humana, ela trata de bioética, né? Ela também regulamenta os transgênicos, aquelas plantações lá, por exemplo, o milho transgênico. Você já deve ter comprado aí alguma bolacha que tem um símbolozinho, um Tzinho assim no triângulo amarelo, né? Então, a plantação aí desses organismos geneticamente modificados, né? Tanto vegetais quanto animais também, né? E ela trata também da clonagem e também trata de células-tronco, também de bioética, né? A pesquisa em células-tronco. Essa lei 11.105, ela não é diretamente aqui para a segurança do trabalho, não, mas ela tem esse nome biossegurança. A biossegurança é mais ampla do que essa lei, tá? Ela trata também de segurança ocupacional, né? E agora, por exemplo, tiveram que fazer outras normas aí até para a questão social, essa pandemia aqui, né? Usa a máscara, né? Não é só no ambiente de trabalho, né? Passa o álcool gel, tá? Distanciamento social, a proibição de aglomerações, né? E naqueles primeiros momentos da pandemia ali. Então, isso também é biossegurança, né? Vai além dessa lei 11.105. Então, vou colocar algumas definições aqui para a gente entender a aula. O patógeno, gente, é aquele micro-organismo que causa doença, tá? Então, tem que ser um micro-organismo mesmo, tem que ser microscópico, e não é só vírus, são vários aí que a gente vai estudar hoje, tá? O hospedeiro é aquele ser vivo que consegue conviver com o patógeno tempo suficiente para propagar a doença, tá? Então, esse hospedeiro pode ser o próprio humano aqui, pô, peguei aqui o corona, né? E eu ainda não tenho sintoma, mas eu já estou transmitindo. Então, eu consigo conviver, às vezes eu posso até morrer dessa doença, mas eu consigo conviver com ela tempo suficiente para propagar, tá? E alguns hospedeiros convivem a vida inteira com aquele patógeno, né? Por exemplo, lá o gambá consegue conviver com o Trypanosoma cruzi sem desenvolver doença. Mas aí o barbeirinho vai lá, chupa o sangue do gambá e depois vem aqui e pica a pessoa e transmite o patógeno para a pessoa que pode morrer com aquele patógeno, né? Então, alguns hospedeiros nem desenvolvem doença nunca e outros desenvolvem doença, mas ajudam na propagação também.
Tá? O reservatório é aquele ambiente que não é um ser vivo, por exemplo, aqui um esgoto, uma casa de lixo. Tá? Então, é o local onde o patógeno consegue viver tempo suficiente para se propagar. Reservatório. E o vetor é aquele elemento que leva o patógeno do hospedeiro ou do reservatório até a vítima. Tá? Então, esse vetor, a gente vai ver aqui, ele pode ser um ser vivo também, por exemplo, lá o mosquito da dengue, né? Mas ele pode ser um objeto contaminado, tá? Por exemplo, lá o corrimão de uma escada, e você passa, alguém sujou a mão no nariz, botou lá, contaminou, e você pega lá e se contamina. Tá? Uma seringa contaminada, pode ser aí um vetor, tá? Virulência é a capacidade de persistência e propagação do patógeno, tá? Por exemplo, a gripe é mais virulenta do que a AIDS, tá? A AIDS é uma doença mais severa do que a gripe, a gente sabe, né? Mas a gripe se propaga mais facilmente, tá? Então, essa característica, e não é só para vírus, é uma característica também para bactérias, para fungos, para outros patógenos aí. E viremia é a quantidade desse patógeno no sangue do contaminado, tá? Quando a viremia é alta, eu vou aumentar aqui a famosa carga viral, que a gente escuta muito aí nos programas jornalísticos aí, né? Carga viral é a quantidade do material que eu preciso para contaminar outra pessoa. Então, quando a minha viremia está alta, eu vou ter secreção, por exemplo, no nariz suficiente, ou na minha saliva, por exemplo, no caso aí do corona, né? Suficiente para propagar isso para alguém, né? Com alta carga viral. A quantidade suficiente para propagar a doença, tá? Vacina vem de vaca, tá? Vacina vem de vaccínia, porque a primeira vacina, vaccinae ali do latim, que é vaca, tá? A primeira vacina foi contra a varíola bovina. O que se observou naquela época lá? Que existia uma varíola que é do boi, que é muito semelhante à varíola humana, só que a varíola humana lhe mata com certeza, e a varíola bovina tem uma chance de você morrer menor. Só que se você se contaminar com a varíola do boi, você desenvolve resistência para a varíola humana. E aí inventaram um processo chamado variolação, que era você contaminar a pessoa com o vírus da vaca, e aí você desenvolvia resistência ao vírus humano, da varíola, né? Então, daí que vem esse termo vaccínia, né, de vacina. É claro que as vacinas hoje não são assim, com vírus vivo, nem nada, é com vírus morto, atenuado, ou com fragmento de DNA do vírus, né, para não ter a chance de desenvolver a doença na pessoa, né? Mas essa primeira aí, contra a varíola, que era uma doença terrível aí, foi uma peste grande aí no mundo, era assim, tá? Era uma variante mais fraca do vírus que protegia você contra uma variante mais forte. E o antibiótico é um agente químico que você usa para criar um ambiente hostil para o patógeno, para o causador de doença ali, né? O micro-organismo patogênico ali, o patógeno. E o primeiro antibiótico foi esse amigo aqui que desenvolveu, foi o Alexander Fleming, né? Ele observou, né, esse disquinho aí é uma placa de Petri, tá? É uma placa de vidro onde a gente multiplica micro-organismos para estudar no microscópio, tá? Então ele estava cultivando uns fungos, na verdade estava cultivando bactérias, e ele viu que deu um fungo ali que matou as bactérias. Aí ele ia jogar isso fora, essa placa de Petri fora, porque estragou o ensaio dele. Mas ele ficou pensando assim, pô, por que morreu a bactéria? Então, será que esse fungo aí não está produzindo alguma toxina que é capaz de matar uma bactéria? E, e esse fungo se chamava penicilino, né? E aí por isso que ele deu o nome dessa substância que o penicilino fabrica aí, de penicilina, foi o primeiro antibiótico que a gente usa para combater gripe, né? O antibiótico de geração 1 aí. Então, você cria lá uma pomada, uma injeção, alguma coisa que você consiga, um comprimido que tenha esse material e vai tornar no seu corpo, vai gerar no seu corpo um agente, um ambiente hostil principalmente para bactérias, tá? Antibióticos a gente usa mais para bactéria. E não para vírus não funciona muito bem, não. Tá? Mas o que acontece com o ataque de vírus pode gerar também um ataque por bactérias. Por exemplo, você pega o vírus da gripe e aí ele ataca a sua garganta com bactéria, né? E a Daniela está dizendo que é alérgica a esse antibiótico, a penicilina, né? Então, existem pessoas que são alérgicas, aí se desenvolveu outros variantes, outros tipos de antibióticos
Isso a gente tem que tomar um cuidado sério, por isso que sempre antes de aplicar um antibiótico lá, o médico vai perguntar se tem alergia, ou vai fazer algum teste alérgico, né? Porque você pode morrer com essa alergia, né? Pode dar um edema de glote aqui, você não consegue respirar por conta de um remédio que você tomou, né? Então, tem que tomar muito cuidado aí, inclusive com a automedicação, você tem que ser medicado por um médico, né? Então, vacina vem de vaca aí, porque a primeira vacina foi contra a varíola bovina. Os patógenos, gente, são várias classes aí, vários seres vivos, né? Ele tem que ser microscópico e causar doença, né? Então, a gente tem alguns aqui, os fungos, os vírus, as bactérias. Lembrar que nem todo fungo faz mal para a saúde, nem todo vírus faz mal para a saúde humana, nem toda bactéria faz mal para a saúde humana. As riquétias aí são categorias de bactérias também, tá? Protozoários aí também, os parasitas, os parasitas podem ser protozoários, podem ser fungos também, o vírus também tem uma ação parasitária aí. E a gente tem também aqui os príons, que são moléculas de proteína. Vou mostrar alguns aqui para vocês, vocês vão já entender. Também as toxinas geradas por patógenos, por micro-organismos, né? Por exemplo, aí, toxina gerada por bactéria, também é considerada risco biológico. E culturas de células. Existem células que podem se comportar como seres vivos, aí, por exemplo, as células tumorais, aí, células cancerígenas, né? Que podem ser cultivadas em laboratório para você fazer a análise, aquela tal da biópsia, né? E então elas também são consideradas um risco biológico que tem que ter controle, tá? Vamos falar um pouquinho dos fungos aí, primeiro, ó. Os fungos são... O fungo é um ser vivo que está entre o animal e o vegetal, tá? Ele se comporta meio como vegetal, mas tem característica animal. Então, os fungos, ele não consegue fazer o que um vegetal faz, que é gerar o seu próprio alimento, tá? Então, o vegetal, ele é autotrófico, ele gera o seu próprio alimento. Ele, por exemplo, ele converte matéria química em alimento para ele ali, né? O fungo não consegue fazer isso, ele é heterotrófico, ele tem que depender de outras formas de vida para poder ter o seu alimento, tá? E aí ele pode ter uma ação saprófaga ou parasitária. Parasitária é você extrair ali de um ser vivo a energia para você sobreviver, o fungo pode fazer isso, ou ele pegar a matéria orgânica em decomposição, que é saprófago, faz isso aí, né? Matéria orgânica em decomposição. Opa, cuida aí que abriu uma câmera aí por acidente de alguém aí. Não sei quem aí, veja aí. Tá? Então, ele não tem clorofila, os vegetais têm clorofila, e consegue converter, por exemplo, a luz do sol aí em energia, né? Para fazer a fotossíntese. E o fungo ele pode ter uma ou mais células, tá? Ser unicelular ou pluricelular. Ele normalmente tem essa estrutura filamentosa aí, que facilita aí a absorção, né, dos nutrientes, tá? Essa estrutura dele. Então, alguns exemplos de doença por fungo aí, a impingem, né, aquela micose de praia, que o pessoal chama de pano branco, né, manchinha que dá fungo, também a candidíase aí, que é uma doença sexualmente transmissível. Os exemplos aí de... E o fungo, ele pode se associar com uma alga e formar o famoso líquen, que a gente estuda lá na sexta série, lá no sexto ano, né, do ensino básico. Ele se junta com uma alga numa relação de simbiose aí, e aí a alga faz a fotossíntese e o fungo consegue extrair matéria orgânica, os dois vivem felizes juntos e podem viver separados também. Tá? Esse aí é o fungo da cerveja, quem gosta de cerveja aí, é o fungo que produz o álcool, né, da cerveja, do vinho também, aí, quando a gente tem a fermentação, né? E algumas bebidas você fermenta e depois você vai destilar, né? Outras não, só a mesma fermentação, né? O caso do vinho, da cerveja, somente a fermentação. Então você obtém o álcool lá. Tá? Então esse fungo não provoca mal para a saúde, só um pouquinho, gente. Desculpa aí, gente, é a minha filha batendo na porta aqui, saber uma coisa. Então, nem todo micro-organismo, nem todo fungo faz mal para a minha saúde. É claro que eu vou ter atenção para aqueles que fazem, né?
O álcool, né, da cerveja pode fazer mal para a sua saúde, mas aí não é um risco biológico, é um risco químico, né, que a gente tratou já em outras aulas aí, né. O vírus, gente, é aquela forma de vida morta, tá? Ele pode ter uma fase cristalina que não tem atividade orgânica. E o vírus, para viver, ele tem que estar dentro de uma célula viva. Tá? E o problema é que, normalmente, ele mata essa célula para se replicar. Tá? E aí o nosso organismo, para se defender, além de ter essas células sendo mortas aí, às vezes é uma célula muito especializada, por exemplo, aí o coronavírus ataca nossas células nervosas, ele também ataca o nosso pulmão, e as reações do nosso organismo contra ele pode, inclusive, nos matar, né? Então, você ter lá uma inflamação perigosa aí, e ter problema, por exemplo, aí respiratório, né, por conta desse vírus aí. Né, o vírus da AIDS, por exemplo, ele consegue matar o teu glóbulo branco, então o teu organismo fica sem defesa, fica sem o sistema imunológico, né? Então, tem vários mecanismos aí, dependendo da predileção desse vírus, de qual tecido ele vai atacar, ele é um problema para a gente, né? Então, e o objetivo do vírus é só se replicar e estar vivo, né? Para isso ele tem que matar células de outros organismos. Então, isso é um problema. A gente tem algumas doenças virais aqui para citar como exemplo. Aqui a dengue, a chikungunya, a zika também é viral, a AIDS também é viral, hepatite, né? Hepatite B, que é bem séria aí. E também a gripe. A gripe é uma síndrome, né? Um conjunto de sintomas que pode ser também gerada por vírus ou por outras coisas, tá? Você pode ter uma gripe química, contaminar com um produto lá e ter aquela síndrome de secreção, de problema respiratório e tal, né? Então, algumas coisas provocam síndrome gripal e algumas gripes dessas têm uma doença, um nome específico, caso aí, por exemplo, da Covid-19, tem uma síndrome gripal, mas é mais específica porque ataca também células do seu sistema nervoso central, dá problemas também em outros órgãos que não só o da gripe comum, que ataca mais o pulmão, garganta, né? Então, por isso chamou ali de Covid-19, que é a doença causada pelo vírus corona, né? Coronavírus diasis, né? Em inglês ali, Covid, né? A doença. Tá? O nome do vírus é corona, né? Tá? A gente tem um cuidado especial sempre com os vírus que se propagam pelo ar, né? E também pelos arbovírus, que são esses vírus transmitidos por insetos, né? O caso aí da dengue, da dengue, da chikungunya, da zika, da febre amarela, que são virais, né? A malária a gente vai ver que não é viral, ela é um parasita, né? A malária. Mas também se transmite por insetos, né? Ok? Tá aí o vírus da AIDS, né? O HIV. Então, o vírus HIV provoca a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Então, o nome da doença é AIDS, o nome do vírus HIV. Tá? Aqui o vírus da hepatite B, ataca o nosso fígado, né? O vírus Ebola aí, que é uma febre hemorrágica, né? O Ebola lá na África, né? É o filme Epidemia, que se dá com esse vírus aí, só que ali na epidemia se propaga pelo ar, né? Diferente do Ebola, que é água contaminada. E aqui outro vírus classe 4 aqui, que é o Crimeia do Congo, provoca também febre hemorrágica. Esse aqui, o H1N1, né, o vírus da gripe suína aí. E o que significa o H e o N, né? O H é hemaglutinina, é uma proteína, né, que vai facilitar aí que o vírus se ligue na célula, tá? Receptor. E o N é o que faz é a proteína que faz o vírus conseguir entrar na célula. Diz que H1N1, H3N1, H2N3, tem algumas variantes aí dessa influenza A, aí tem vários vírus que provocam essa gripe influenza A, né? Então, o nome do vírus vai ser o influenza H1N1, H3N1, H3N2. Então, são 16 tipos de H e 9 tipos de N aí. Tá? O mais famoso agora
a gente está tendo um surto. Esse H1N1, a gente teve aí uma pandemia aí no ano de 2009, né? Mas conseguiu conter com vacina também, né? E hoje a gente já tem na nossa vacina de gripe aí um antígeno para ele. E no caso da gripe, do H1N1, né, diferente do corona aqui, as pesquisas dizem que só partículas maiores de 5 microns de saliva conseguem transmitir ele, tá? Então, essas partículas, elas não flutuam mais de 1 metro. Essas partículas grandes caem no chão e também se acomodam nas superfícies. Então, você pode ter a contaminação com essa gripe H1N1 por aproximação, por falar perto das pessoas, ou você pegar na superfície contaminada e depois levar na sua mucosa nasal, no seu olho, né? Semelhante ao que o coronavírus também faz, né? Só que o corona consegue, com partículas menores, ficar em flutuação, né? E esse aqui junto com o corona agora, está tendo também essa pandemia aí do H3N2, já temos vários casos aí no Brasil, também é grave, né? Uma gripe também. Se confunde com os sintomas aí do Covid-19, da Covid-19. Esse aqui é o corona, né? A gente está acostumado a ver essa imagem aqui na televisão, né? Mas ele não é assim tão esférico, tão perfeitinho, tá? Então, falando no corona, a gente está 2 anos falando no corona, teve toda aquela história de achatar a curva, né? No primeiro momento, evitar, porque não tinha capacidade hospitalar, não tinha tratamento definido, não tinha medicamento, não tinha vacina. Então, a solução drástica, né, foi o isolamento social que conseguiu segurar essa primeira onda, né? Depois tivemos a segunda onda aqui no Brasil e no mundo também, né? E a segunda onda foi mais severa, né? A gente já teve uma variante aí que, além de se propagar facilmente, dava uma doença mais terrível, né? Matava mais gente, né? E agora a gente está na terceira onda, que uma variante que mata menos, mas se propaga mais, né? Que é aí teve a segunda onda com a Delta, né? E agora a Ômicron. Então, cuidado. Só que agora a gente tem a vacina e já tem algum tratamento, né? Então, mesmo assim, ainda está morrendo muita gente. Tem uma mudança mesmo de hábitos, né? De vida aí, para estar se protegendo e, infelizmente, muita gente morreu, né? Então, temos que ter o cuidado aí com a biossegurança, né? Esse aqui é o vírus Lissa vírus, aí, o vírus da raiva, né? A gente associa esse vírus aí ao apocalipse zumbi, né? Porque esse vírus ataca o tecido cerebral e a pessoa fica louca mesmo, não tem cura. E só que, felizmente, ele não se propaga assim tão facilmente, ele precisa de ter um ataque de animal, então um morcego, um cachorro contaminado aí, e você consegue identificar logo o animal que transmitiu, e aí existe um tratamento inicial que você consegue segurar a propagação do vírus no organismo, né? Tem umas injeções lá que a pessoa toma, consegue segurar. E a pessoa que desenvolve a doença, a gente consegue isolar também para ela não propagar para outra. Mas parece bem aquele sintoma do zumbi mesmo, né? Do morto-vivo, né? Falando agora sobre bactérias, a gente tem, importante saber que a bactéria é unicelular, né? Mas ela é muito maior do que um vírus, mas ela pode nos causar doenças sérias também. Existem muitas bactérias aí sexualmente transmissíveis, bactérias transmitidas por alimentos, por água contaminada, por contato mesmo com superfícies contaminadas, né, esgoto. Então, tem que tomar cuidado. Ela pode ter essa forma aí de bacilo, de espiros ou de cocos, né? A gente vai ver já no próximo slide. Então, algumas doenças de bactérias aí, a diarreia, a cólera, as infecções pulmonares, né? Muitas infecções hospitalares são por bactérias, né? E essas bactérias são problemáticas aí no hospital porque elas têm resistência a antibiótico, né? Então, também aí com tratamento da água, tratamento de esgoto, né? A gente pode ter esses formatos aí, ó, bacilo, vibrião, daí que vem lá o vibrião cholerae, né? Formato de vibrião. O espiso, o coco, Staphylococcus aureus, né? Em formato de coco. Tem alguns aqui para mostrar para vocês aí. Ó, esse é o Staphylococcus aureus, agente importante aí na infecção hospitalar, sabe? Infecção de pulmão.
e tem resistência ao antibiótico. Aqui o Vibrio cholerae contamina a água e dá cólera, né? Você tem lá uma diarreia com sangue lá, você morre antes de conseguir matar essa bactéria. Aqui a bactéria da peste também, que foi a mesma peste bubônica. A primeira onda foi a peste bubônica, depois a segunda onda foi a peste negra, né? A mesma bactéria, matou a metade da população da Europa, lá na Idade Média, tá? Desgraça grande aqui. Isso era uma bactéria que convivia com o rato negro lá, e a pulga do rato, quando mordia o ser humano, contaminada com a bactéria do rato, transmitia para o humano, né? Então era o vetor aí, o hospedeiro era o rato e o vetor era a pulga. E as pessoas não sabiam de onde vinha aquilo, achavam que era uma coisa sobrenatural, né? Não se tinha microscópio ainda nessa época, não se tinha como isolar e ver qual era o agente infeccioso. E a gente tem ainda os parasitas, que podem ser fungos, podem ser também vermes, podem ser também protozoários, né? Então, o caso aí da verminose, né? O verme, a lombriga, o exemplo clássico. A cisticercose também é um verme, mas ele tem um ciclo duplo, né? Primeiro ele contamina o porco, depois o ser humano come o porco contaminado e depois as fezes do ser humano contaminam o alimento, que vai contaminar novamente o humano, e aí ele já está com um formato diferente, evolutivo ali, e ele consegue migrar para o nosso cérebro e dar lesão cerebral, sabe? E temos também a malária, a doença de Chagas e a leishmaniose aí, que são transportadas por insetos, tá? São protozoários transportados por insetos. Esse aqui não, esse aqui é um parasita aí de pele, né, da sarna, né, o Sarcópsis scabiei. Mas esse aqui sim, o Trypanosoma cruzi, é aquele transportado pelo barbeirinho, né? Então o hospedeiro é o gambá e o barbeiro é o vetor. E o barbeiro, quando contamina o ser humano, quando pica lá o ser humano, as fezes do barbeiro trazem o Trypanosoma, e aí dá a doença de Chagas, dá crescimento do coração, dá uma série de problemas aí. Esse aqui é da malária, o mosquito Anopheles, né? O mosquito transmite a malária. Na primeira fase ela está no teu sangue, nesse formato. Depois ela ataca o teu fígado. E depois, na terceira fase, ela sai do fígado e começa a matar o teu glóbulo vermelho, né? Ou a célula vermelha do nosso sangue, né? Então, um problema aí, um parasita transportado, um plasmódio, né? Parasita transportado por mosquito, né? E também aqui a leishmaniose, também transportada aí por inseto, aí também pode te contaminar. As vísceras aí, principalmente. E, por fim, os prions, que são moléculas de proteína. O prion mais famoso é o da vaca louca. Né? Vocês já ouviram falar aí da carne contaminada e tal. Tem que ter um controle, principalmente com a ração desses animais, para a gente não estar usando ração de origem animal para alimentar animais, porque pode trazer o prion. Vaca louca parece um ovo frito aí, mas ele dá dano cerebral, né? Não deixa só a vaca louca, deixa também o ser humano que come a carne da vaca contaminada. Louco, isso aqui teve uma época que teve que se exterminar o rebanho lá numa região da Inglaterra, né? Que estava contaminada com vaca louca. Também ovelhas. Então, do hospedeiro eu já falei, aquele ser vivo que consegue conviver, né, em equilíbrio ali com o patógeno. O reservatório é aquele ambiente onde mantém, não é um ambiente vivo, né? É um ser vivo, mas é um ambiente onde mantém o patógeno. E falar um pouquinho aqui dos vetores, que podem ser animais, por exemplo, aí o carrapato, mosquitos aí do Aedes aegypti, por exemplo, aí da dengue, né? Mas também pode ser uma superfície contaminada, né? Como é o caso aí do coronavírus aí, uma seringa contaminada, o caso aí da hepatite, do HIV, pode ser transmitido por seringa contaminada. Então tem um acidente perfuro-cortante, o enfermeiro aplica em você a injeção e depois ele se pica por acidente com a própria agulha, né? Então pode estar contraindo uma doença ali. Então a gente tem que ter um cuidado de procedimentos e de equipamentos
para evitar, né, essa contaminação acidental. E no nosso caso aqui da pandemia do corona, de você sair na rua lá e pegar uma superfície contaminada, depois levar a mão contaminada, contaminar um alimento, e você ou coçar o nariz, coçar o olho e conseguir absorver ali a doença, né? Então, essa história do álcool em gel, né? Pronto, a chamada eu vou baixar agora, que a Daniela está riando ali. Deixa eu baixar aqui já a lista de chamada, caso arrie o seu telefone aí. Vou baixar aqui. Pronto. Estou terminando já, rapidinho aqui, a gente vai ver os meios de contenção. Outra coisa é um vetor biológico, é quando o micro-organismo se modifica dentro daquele animal. No caso aí do cisticerco, né? Da carne de porco contaminada, né? Então, cuidado aí com a comida que vocês estão ingerindo, principalmente para essa carne que não tem uma procedência, né? Você criou no quintal de casa o porco ali e não tem controle sanitário, né? O porquinho aí da Sadia, da Perdigão, ele é seguro porque ele é monitorado, né? E a empresa tem um nome a zelar também, né? Então, assim, você não vai ter carne contaminada quando tem marca envolvida, né? Mas cuidar aí, principalmente com o porco, por conta da verminose, da cisticercose. E em hospitais a gente tem sempre o cuidado também com a formiga, tá? Que a formiga transmite bactérias nas patas, né? Porque ela tem comportamento de colônia, né? Onde passa uma formiga, passam várias formigas. Então, você já tem no hospital bactérias resistentes ao antibiótico, então você tem que ter um controle sério com formiga, porque ela propaga mesmo a infecção hospitalar, né? E esse é o famoso aí do Aedes aegypti, né, que ele é tetrafúreo, ele transmite a zika, chikungunya, a febre amarela e a dengue, né, 4 doenças aí transmitidas, esses vírus são arbovírus. E a gente tinha medo, por exemplo, aí, que imagina que o vírus do corona também seja transportado por um inseto, né, a desgraça que ia ser, felizmente não é, né. AIDS, imagina se o vírus da AIDS conseguisse se transmitir com um inseto, né. Felizmente também não é um arbovírus aí, o HIV, né? Mas aqui nesse caso, além de controlar a doença, tratar, vacinar, a gente também tem que controlar o vetor. Nesse caso aí, diminuir, matar o inseto, né? Que transmite várias doenças. Os micro-organismos, então, gente, são separados em 4 níveis de biossegurança, tá? O nível 1 é o mais fraquinho, que não causa doença grave, nem se propaga facilmente. O nível 2 é o enteropatógeno, mas assim você consegue controlar ele com vacinação, com treinamento do pessoal, né? E tem alguns que tem tratamento, mas não tem vacina e nem cura. É o caso do HIV, né? Você consegue ter uma sobrevida, manter a pessoa tratada, né? Então esse é o classe 3. E tem aquele que é morte certa, né? Se propaga facilmente e causa uma doença que tem um potencial grande de letalidade, tá? É o caso do ebola, tá? Então, aí o corona, por exemplo, ele está aqui na categoria 3, tá? Ele se propaga facilmente, mas ele tem tratamento, tem vacina. Então, fica aqui no fase 3. Mas ele tem letalidade também, é potencialmente letal, né? Mas é mais baixo, por exemplo, do que o ebola, né? Então, em função dessa letalidade e dos modos de propagação, aí que pode ser pela via respiratória, os mais preocupantes, né, são os pelas vias respiratórias, a gente vai ter que ter cuidados de conter a propagação. Pode ser, alguns se transmitem também pela pele ou através da pele, por ferimentos, pelos olhos e pelas mucosas, a gente também pode estar se contaminando. E a via digestiva também, né? A gente comer um alimento contaminado. E aqui a parenteral é de mãe para feto, tá? Por exemplo, a zika, né? A mãe se contaminou e pode contaminar o feto. Então, essa é a via parenteral. E aí até matar a criança, no caso da zika aí, daquele problema da microcefalia, né? Também pode ocorrer essa contaminação de mãe para feto. Então, uma grande preocupação sempre são as doenças respiratórias, de propagação respiratória. Não só de efeito respiratório, né? O corona, por exemplo, ele tem propagação na via respiratória e também tem efeito respiratório. Tá? Mas nem sempre é assim, nem sempre
você pode ter uma propagação respiratória pela via aérea e atacar outra parte do teu corpo. Para controlar, a gente tem que ter o quê? Corretas instalações para onde se tem um ambiente de trabalho com esses patógenos aí. Por exemplo, se é um hospital, tem um hospital projetado para ser hospital. Né? Um ambiente onde eu vá ter reunião de público, onde eu vá servir alimentos, onde eu vá, por exemplo, ter controle de esgoto, controle de água, né? Água potável, então, corretas instalações. Então, também procedimentos seguros de trabalho, eu estar equipado e fazer da maneira correta aquele trabalho para estar protegido. Capacitação continuada de prevenção de contaminação, né, até para o uso dos procedimentos, das instalações, dos equipamentos corretos, né, então, treinamento. Também o uso do equipamento de proteção individual e o uso de equipamento de proteção coletiva, também de contenção biológica, para outros riscos também, é claro, né. As vestimentas adequadas para aquele ambiente, por exemplo, um ambiente hospitalar, a pessoa não pode, trabalha no hospital, não pode vir para casa com a roupa que ela usou no trabalho, né, essa roupa tem que ficar lá, ser lá lavada, higienizada, para você não propagar essa doença lá do seu paciente, do seu doente lá, trazer para sua casa, né. Tá? Também a vacina em imunização, infelizmente nem todo patógeno vai ter vacina, né, às vezes demora, a gente teve agora um tempo recorde aí de um ano conseguiu, menos de um ano conseguiu se desenvolver, foi um recorde mesmo de vacina aí para o corona, né? Coronavírus aí. E, e algumas vacinas demoraram muitos anos para serem desenvolvidas, né? E muitos agentes a gente ainda não tem vacina. E também controlar os vetores, no caso desses que são transmitidos aí por insetos, né? E até pelo próprio hospedeiro, né? Então, controlar, isolar aquela pessoa que está contaminada, né? Evitar a propagação. E aí, em hospitais, a gente tem alguns artifícios, por exemplo, a torneira de fecho automático, porque quando eu abro a torneira, eu estou com a mão contaminada. E aí, quando eu for fechar a mão, eu contamino a mão de novo, né? Mesmo já tendo lavado a mão. Então, a gente usa o fecho automático, pode ser um sensor infravermelho, ou pode ser uma própria mola, né? Você aperta e ela vai fechar sozinha, então você já está com a mão higienizada, né? Tem algumas torneiras que são acionadas em pedal também. Uma torneira de hospital não pode ser acionada fechada com a mão, né? No caso das vacinas, o plano de controle médico de saúde ocupacional pede vacina para três riscos aí, tá? No de ambiente hospitalar, que é o tétano, a difteria e a hepatite B. Na norma NR9, né? Mas o Ministério da Saúde pode recomendar outras vacinas para o profissional da saúde, que é o caso aí da gripe, também do corona, né? Os profissionais de saúde e também, claro, para a população. Em ambientes de trabalho, se você trabalha em hospital, você tem que tomar a vacina para hepatite B, obrigatória ali, tá? Coisa que às vezes na população não é obrigatória. A vacina da varíola, aqui, o Oswaldo Cruz, esse aqui é o patriarca aqui da saúde pública no Brasil, né? Ele propôs uma lei lá no Rio de Janeiro que obrigava a população a se vacinar. E isso o pessoal começou a achar que essa vacina era para matar os pobres, né? Rolou umas fake news que já tinha naquela época, né? Então ocorreu lá em 1904 a revolta da vacina, quebraram tudo na rua lá, tal, queria se vacinar. Mas a lei obrigava lá, por exemplo, a polícia a ir na sua casa, pegar o seu filho pelo braço lá para vacinar, né? Então gerou uma revolta, né? E é por isso que até hoje, sempre que se lança uma vacina, diz assim, é obrigatória, mas não é que alguém vai entrar na tua casa para aplicar em você, né? Mas você tem restrições, por exemplo, o passaporte da vacina, né? Você não vai conseguir matricular o seu filho na escola se não tomar aquela vacina e tal, justamente para evitar uma revolta e uma insurgência popular por conta de desconhecimento, às vezes, né? E criar outro problema de saúde pública, que é uma revolta. Então, essa aqui é a varíola, esse tipo de sintoma aí. Matava muita gente, né, a varíola. A vacina resolveu e foi a primeira doença erradicada, né, com vacina, foi a varíola. Um grande avanço aí, a gente conseguiu erradicá-la no mundo com vacina. E não é fácil erradicar uma doença com vacina ou não, porque muitos vírus têm muitas mutações, né?
você acaba criando resistência, né? Uma outra variante, aí tem que atualizar a vacina. E, claro, quanto mais tempo a gente demora para vacinar, mais chance de criar uma nova variante. Aí também temos, além da vacina, os EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual. No caso aqui da máscara cirúrgica, ó, ela tem uma proteção, mas para o indivíduo que está altamente contaminado, e eu tenho que ter proximidade com esse indivíduo, que é o caso aqui da proximidade que o profissional de saúde tem que ter com a pessoa que está internada, né? Então, nesse movimento mais proximal, a gente recomenda que usem a máscara N95, né? Que é a NIOSH 95. Mas essa aqui já filtra bastante, ela segura as gotículas de saliva, já filtra bastante. Inclusive, essa máscara caseira aí, de tecido caseiro aí, já ajuda, tá? Ela não segura tudo, mas já ajuda muito na propagação, porque evita a emissão de gotículas, né? De particulado. Tá? O ideal é essa daqui, a N95, que na norma brasileira equivale a P2. A gente até chama de P2 N95, né? N95 que é a norma americana do Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho lá nos Estados Unidos chama NIOSH, né? Então, essa NIOSH 95 filtra 95% das partículas, que é a equivalente à P2 aqui brasileira, que filtra 94%. Tá? Então, essa aí é a máscara profissional mesmo, né? Também o uso de luvas, né? O uso também de equipamentos, no caso aqui da seringa, a gente tem que ter o cuidado por conta da seringa ser um vetor de algumas doenças, né? Principalmente a hepatite, a AIDS aí. Então, a gente ter o descarte correto aí nesse recipiente da seringa com a agulha. E tem proteções de agulha também, que você pode usar assim, para o enfermeiro não se acidentar com a agulha contaminada, né? Ou essa aqui que é mais moderna, essa daí é da BD, da uma fabricante BD, mas tem também da Vanish Point, tem da Descarpac também, alguns outros fabricantes aí fabricam essa agulha retrátil, foi o filminho que eu mandei para vocês aí no WhatsApp, né? Quando você termina de dar a injeção, a agulha entra pelo êmbolo aí, né? E aí não consegue mais perfurar outras pessoas, né? Se essa agulha está contaminada, mas ela fica protegida dentro do invólucro aí da própria seringa. Tá? Eu mandei para vocês esse filminho aí, não dá para rodar aqui porque tem direitos autorais, né? Mas dá para vocês abrirem aí no WhatsApp, tá? Ver como funciona essa seringa retrátil. É claro que essa seringa é um pouco mais cara do que a seringa comum, mas o maior custo de um hospital não é com seringa, tá? Então dá para implantar um modelo melhor aí para evitar o acidente com o enfermeiro. Alguém tá... Deixa eu abrir o chat aqui para ver o que alguém comentou ali. Sim, já estamos saindo aí por causa da hora, né? É isso aí, esse é o último slide, gente, já estamos encerrando, tá? Ok, muito obrigado pela atenção. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Obrigado pela atenção. Essa é a nossa aula de hoje aí, dessa semana, né? Façam as atividades lá no Google Sala de Aula, ok? Já baixei aqui a lista de chamada. Então tá, gente. Valeu, muito obrigado, boa noite aí. Tchau, tchau. Valeu, professor. Valeu, professor. Boa noite, professor.